Boa tarde a todos, a todas e a todos. Antes de passar a palavra aos curadores da exposição que vão conduzir a nossa sessão de apresentação, quero em primeiro lugar agradecer a vossa presença, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Junta também, e das demais autoridades que aqui estão hoje. É obviamente um gosto podermos apresentar este livro de catálogo dedicado ao Sidónio Muralha e à nossa exposição Caminhada e Submissa. É também um privilégio podermos fazê-lo após uma brilhante visita guiada conduzida pelo professor José Noras, que nos esclareceu, obviamente, sobre muitos pormenores que, por várias razões, não podem ser explicitadas, pelo menos do mesmo modo, no catálogo, embora o catálogo esteja, obviamente, preenchido de pormenores documentais, biobibliográficos sobre a vida e a obra do Sidónio Muralha, que é, ao mesmo tempo, uma referência para os estudos não só da obra do Sidónio Muralha, como uma referência para os estudos do próprio neorrealismo, na relação deste autor com o movimento neorrealista português. Dito isto, passo aqui à minha condição de autor e colaborador também desta edição, dando a palavra à professora Joana Magalhães, agradecendo a sua presença hoje aqui connosco. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou tomar a dianteira, depois o José Raimundo Noras conduzirá a distribuição, mas vou começar por fazer uma primeira apresentação geral e, em particular, de artigos que nós os dois fizemos para este catálogo. Então, nesta sessão de apresentação do catálogo, Sidónio Muralha, Caminhada em Submissa, começo pelos obrigatórios agradecimentos aos que contribuíram, quer para a exposição, quer para o catálogo. Na impossibilidade de nomear todas as entidades e pessoas a que eu e o meu estimado colega José Raimundo Noras devemos tais agradecimentos, e que incluiriam desde o Centro de História e o Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa à Fundação Sidónio Muralha, desde os funcionários do museu, aos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, desde os autores dos ensaios aqui incluídos, à assistência aqui presente, deixo a todos um agradecimento geral. Contudo, sinto necessidade de nomear algumas pessoas a quem quero deixar o meu obrigada especial. A primeira delas é o engenheiro António Redol. Não. Tem muita pena, mas estará mais tarde, com certeza, ou no outro dia. O engenheiro António Redol foi quem, em 2018, desencadeou o processo ao lançar o desafio a mim, aos José Noras e ao Vital Falcão, bem como ao Museu do Neorrealismo, de homenagear Sidónio Muralha em 2020, quando do centenário do nascimento do escritor. Evidentemente, sem o acolhimento da ideia por parte do Museu do Neorrealismo e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, esta exposição não existiria. Na sequência da Covid-19, ela teve de ser sucessivamente adiada e, por isso, quero também agradecer, quer ao Dr. Alexandre Sargento, quer à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, na pessoa do seu presidente, terem mantido e acarinhado esta ideia. Com o regresso do Dr. David Santos à direção científica deste museu, pudemos contar com o seu incansável incentivo. E mais do que acolher a ideia de possibilitar a sua concretização, não só nos deu apoio inexcedível, como pessoalmente lhe ficarei sempre grata pelo cuidado que revelou para comigo face a alguns contratempos pessoais entretanto surgidos. Para que o catálogo atingisse a qualidade que julgo lhe irão reconhecer, espero bem que sim, a experiência de coordenação editorial da doutora Fátima Pires foi, mais uma vez, fundamental. Muito obrigada. Mas o catálogo parte, vive do que está exposto. E se bem que eu e o José Noras nos tínhamos esforçado ao máximo, o que está exposto não é apenas fruto do nosso empenho. Ele resulta da dedicação, da entrega e do dinamismo impares da doutora Odete Belo. Muito obrigada, Odete. Por último, não posso deixar de nomear a designer Patrícia Vitorino. Sabemos todos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O problema é passar uma ideia
designadamente a ideia do trem, a imagem. Ora, a Patrícia Vitorino tem o dom raro de agarrar as ideias de pronto, diria mesmo torná-las suas, personalizando-as. E foi o que fiz nesta exposição e respectivo catálogo. Mais uma vez, muito obrigada. Ora, o catálogo é composto por 3 textos introdutórios do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do Diretor Científico do Museu, dos curadores, a que se seguem um trabalho meu e do José Noras intitulado Sidónio Muralha, Roteiro de uma Vida, e 5 ensaios. Um destes 5 ensaios é sobre a relação de Sidónio com Júlio Pomar, ilustrador de alguns dos seus livros. 3 outros ensaios debruçam-se sobre os modos literários trabalhados pelo escritor, poesia, destinada quer a público adulto, quer a público infantil, narrativa, igualmente dirigida a ambos os públicos, e texto dramático. E um último texto é sobre a vertente de Sidónio Muralha, autor de letras de canções. Completam o catálogo uma bibliografia, ativa e passiva, uma discografia, apresentadas e ordenadas por ano de edição que esperamos venha a ser útil a futuros estudos. Felizmente temos o imenso privilégio, e muito os agradeço, de ter connosco os autores dos ensaios, David Santos, José António Gomes, Miguel Falcão, José Noras, que de viva voz, melhor do que eu, falarão de seguida do que escreveram. Pela minha parte, trarei aqui a ideia que presidiu à criação do roteiro, no fundo um guião da exposição, e farei uma breve referência ao ensaio sobre narrativas, também da minha autoria e do José Noras. Certeiramente, Sidónio Muralha é chamado no texto de apresentação de Fernando Paulo Ferreira de poeta do mundo e no texto de apresentação de David Santos de poeta andarilho. Na verdade, do conjunto de escritores neorrealistas portugueses, Sidónio, este poeta do mundo, este poeta andarilho, distinguir-se-á dos seus pares pelo percurso, digamos, mais cosmopolita, menos arraigado à sociedade portuguesa, focando temas mais universais. Por exemplo, como ressalta José António Gomes no seu ensaio, e cito, o racismo, a inquietação com a bomba atómica e com as guerras, sempre preocupado com os apelos e dramas do mundo, embora imbuído da particularidade de ter, e volto a citar José António Gomes, um perfil tendencialmente solar. Tal como sucede com a produção literária que nos deixou, e aqui sirvo-me do título do ensaio do Miguel Falcão, há em Sidónio um ecletismo dos temas abordados e, quer para o público infantil ou adulto, do primeiro ao último escrito, ele nunca deixou de ser politizante. Na exposição, quisemos dar conta da caminhada que foi a vida e respectiva produção literária de Sidónio Muralha. Para que não houvesse equívocos sobre a cronologia dos factos de vida do escritor e a eventual relação com as datas de publicação da sua obra, começámos por construir o roteiro, que depois incluímos neste catálogo. Desde o primeiro minuto, sabíamos que a particularidade do escritor ter vagueado por Europa, Ásia, América do Sul, implicaria a distribuição dos documentos que obtivéssemos por diferentes cenários representativos desses diversos espaços-tempos. O desejo era o de que os cenários parietais, com divisórias por países, períodos, não se mantivessem isolados e estanques, comunicassem ao público a evolução dos principais factos de vida do escritor, congregando nos expositores centrais, nas mesas dispostos centralmente, a obra. E haveria que mostrar também o lado insubmisso do autor, tanto no percurso de vida quanto na obra, procurando as linhas de forças comuns e constantes. Naturalmente, a primeira dessas linhas, qual palavra-chave inaugural, foi neorrealismo. Não só a participação na coleção Novo Cancioneiro, ou mais tarde em revistas como a Vértice, ilustrariam essa constante, como a rede de relações estabelecidas desde cedo, em Portugal, e depois, à distância, o demonstrariam. Talvez essa distância e insubmissão justifiquem que Sidónio Muralha, homem culto, homem informado, logo, naturalmente, conhecedor das teorizações sobre a evolução do neorrealismo português, das, chamemos-lhe, classificações que foram sendo feitas sobre o movimento, por fases, dando relevância às polémicas internas, ou aos diálogos, divergências e afastamentos, ou conhecedor, inclusive, da terminologia relacionada com herdeiros, tenha chegado a 1982 a afirmar convictamente, como que ignorando olimpicamente tudo isto, continuo a ser neorrealista e não aceito outra posição, como temos aqui
quase em frente ao lugar onde estou sentada. Citação que fizemos questão de destacar e com a qual, aliás, fecha a parte da exposição da caminhada do escritor, antes de entrar na outra parte, dos olhos das crianças. Ora, outra palavra-chave que nos pareceu ser base no universo íntimo de Sidónio é a palavra mãe, ou talvez melhor, a palavra mãe terra. Ela foi-se evidenciando à medida que construíamos o roteiro. Por isso, nesta exposição, surge, em primeiro lugar, no conjunto inicial de fotografias, a da mãe, belíssima, que volta a surgir, grisalha, quase no fim, numa das últimas fotos, em que o filho de visita a Portugal a abraça de forma protetora e terna. Simbolicamente, a pouca distância está o poema do cartaz Cântico à Velhice, que se inicia com A Velha Portuguesa, o último trabalho produzido pelo escritor. Ainda mais simbolicamente, se assim posso exprimir, a última frase do livro, cujo título usámos para intitular a exposição, A Caminhada, é esta. A mãe tinha um espírito jovem e sabia que as primaveras, depois dela e de nós, também têm direito de ser primaveras. É nossa missão construir, ajudar a construir a primavera dos outros. Fim da citação. No mesmo ano da fotografia em que abraça a mãe, chegado a Portugal, escrevia Sidónio: estou na terra ampla, as casas brancas acenam. Encontraremos esta ligação, esta atenção, esta paixão à terra ampla, da qual se emigra, como emigram os pássaros e as palavras, em variados textos poéticos ou narrativos do autor. Qual pedra de toque? A outra palavra mágica que percorre factos e obras do escritor, logo esta exposição e respectivo catálogo, é a palavra infância. Quer como motivo em alguns dos poemas iniciais, quer como público eleito da editora criada por Sidónio, a editora Giroflé, na qual o autor tanto se empenhou, quer ainda como destinatário de livros, desde que foi o mais prolixo escritor neorrealista para a infância, é indiscutível a importância deste extrato. Nos livros dirigidos aos mais pequenos, perpassam temas fundamentais como a liberdade, a paz, a solidariedade, a preocupação ambiental, a dignidade a que qualquer ser tem direito, a saudável convivência entre criaturas diferentes, a crítica de injustiças, o alerta social. Daí a nossa escolha de um poema como Não Faça Isso, para fechar a sala, os olhos das crianças. Olhos que Sidónio quereria que se mantivessem bem abertos para o mundo. Esta vertente da literatura infantil, coadjuvada pela ilustração, enfatizou a relação de diálogo com outros artistas, quer dentro do movimento neorrealista, nomeadamente com Júlio Pomar, quer com outros, como Fernando Lemos. Sobre o primeiro, diz-nos David Santos no seu ensaio, e cito: se há um poeta que para sempre ficou associado em termos imagéticos à ação criativa de um artista plástico neorrealista como Júlio Pomar, é seguramente, e antes de mais ninguém, Sidónio Muralha. E chama a nossa atenção para o seguinte: a cultura oposicionista buscava então uma comunhão de energias, assente nesse sonho de transformação que o espectro ideológico e as verdadeiras amizades sempre determinam. Fim de citação. Confesso que uma das sensações prazerosas ao preparar esta exposição foi ir dando conta exatamente dessa comunhão de energias. Por um lado, uma curiosidade que a construção do roteiro nos satisfez, aliás, foi verificar a precocidade com que Sidónio começa a escrever e a partilhar com outros jovens o desejo de um mundo novo. Num recente programa da RTP2 sobre este museu, António Pedro Pita referia-se ao neorrealismo como a palavra era acontecimento, chamando a atenção para as ações que, fruto das condições sociopolíticas então vividas, muitos jovens desenvolviam por todo o país, em simultâneo, mas sem conhecimento do que faziam os outros. A partir dos 15 anos, Sidónio Muralha publicou em revista e periódicos regionais de Lisboa, de Évora, de Pombal, de Vila Franca de Xira, onde jovens como Gentil Marques, Leão Penedo, Vicente Campinas ou Antunes da Silva colaboravam também.
A outra questão, a seguir a esta, é a seguinte: se o sonho de transformação do mundo e a partilha do tal espectro ideológico sempre me pareceram evidentes nos escritores neorrealistas que têm tido o privilégio e o prazer de estudar, a noção das verdadeiras amizades, a que David Santos se referia no seu ensaio, ressalta, de facto, em Sidónio Muralha. Talvez por viver exilado, talvez por estar distante, esta busca humana do outro parece ser uma necessidade premente e evidenciada em cada documento muralhiano. Não falo apenas da amizade intensa e duradoura com Alexandre Cabral. Falo da gratidão partilhada, da admiração imensa, do desejo de proximidade com Bento de Jesus Caraça, com Alves Redol, com Soeiro Pereira Gomes, com Manuel Ribeiro de Pavia. Falo da camaradagem com Joel Serrão, com Leonel Neves, com Mário Dionísio, com Fernando Lopes Graça, com Manuel da Fonseca. Ou falo da amizade com estes, mas também com José Gomes Ferreira, com Carlos de Oliveira, com Joaquim Namorado, com Maria Lamas, com Matilde Rosa Araújo. Cada investigação ajuda a completar um puzzle do que foram os tempos do neorrealismo. Tanto que há por descobrir. E sem confronto é difícil reconstituir-se no sucedido. Na exposição Miúdos, A Vida às Mãos Cheias, eu e a minha amiga e colega Karina Infante do Carmo andámos atrás de um ciclo de conferências realizado no Museu João de Deus para esclarecer o percurso de Francine Benoit e de Ilse Loza na Associação Feminina Portuguesa para a Paz. Demos conta que o ciclo acabou abruptamente, mas nem nos documentos da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, nem nos arquivos do Museu João de Deus havia qualquer explicação para isto. Desistimos de apurar. Vim a descobrir a razão num dos documentos agora expostos, aqui, naquela sala. A confusão gerada com a comunicação do comunizante, não é meu, é como eles chamavam ao comunicante, comunizante Rui Feijó, que pôs em luta rígida, corpo a corpo, jovens nacionalistas de um lado, com Alexandre Cabral, Sidónio Muralha, Manuel da Fonseca e outros do outro, valente confusão essa que só acabaria com a chegada da polícia. Ora, finalmente descobri num relatório do Museu João de Deus, feito logo a seguir à data desta reunião, poucos dias depois, uma linha só que dizia tão só isto. A última conferência não chegou ao fim, ponto. Foi decidido pela direção não prosseguir ciclos de conferência, ponto. Sem mais explicações. Mas finalmente fez-se luz e a Karina vai ficar muito contente quando vir a razão que nós andávamos à procura e que não descobríamos de todo. Ora, dito isto, rapidamente, refiro agora, ainda só uns minutos breves, o ensaio sobre narrativa que nós fizemos ambos, eu e o José Noras. Sendo essencialmente um poeta, Sidónio Muralha teve ainda assim uma incursão considerável pela narrativa. Para público adulto, escreveu 3 livros de contos, esse conto foi belga, O Andarilho, Do Outro Lado da Rua, um peculiar livro, Pássaro Ferido, que sendo um livro de poemas, inclui também 6 contos, escreveu um romance, O Homem Arrastado, e uma autobiografia, A Caminhada. Os acontecimentos políticos influenciaram notoriamente a prosa de Sidónio Muralha. A temática do racismo, do colonialismo, da intolerância é explorada com intensidade em contos de esse conto que foi belga e em Do Outro Lado da Rua e também em O Andarilho. A leitura dos contos destes volumes fomentará, creio, a perplexidade no leitor perante os caprichos e as vontades humanas, perante os horrores inerentes ao colonialismo e ao capitalismo. O Homem Arrastado foi inspirado numa fotografia de guerra do Vietnã. O cadáver de um vietnamita é arrastado por um carro de combate norte-americano depois de uma batalha, num gesto obsceno de humilhação do inimigo morto. A desumanização de todo o tipo de guerras, as falácias dos discursos do poder, o consumo de drogas como forma de controle social e de fuga à realidade opressiva, as lógicas de exploração da sociedade de consumo, a migração como o único horizonte de esperança de milhões do atualmente chamado Sul Global, são os temas deste romance, pelo que ele é, de certo modo, o mais atual livro da prosa muralhiana. Quanto à Caminhada, não só reúne correspondência do autor, embora parcial, e dá uma visão global da obra que foi construindo, como a sua concepção e estrutura oferecem motivos para um estudo de caso
no contexto da produção de memórias e de literatura autobiográfica portuguesa. Para a infância, o autor publicou também uma dezena de volumes de contos. Alguns são exímios a apresentar às crianças factos históricos e acontecimentos políticos do nosso país, como seja o 25 de Abril, a descolonização, o caso de Catarina Eufémia. Eles exaltam a liberdade, a democracia, a paz. A par destes temas, as narrativas de Sidónio são absolutamente exemplares na defesa do ambiente. Saliente-se que na década de 70 a preocupação ecológica começava a emergir, estando longe de constar em textos literários destinados às crianças, o que prova a singularidade e a modernidade desta obra. Sidónio foi de uma entrega imensa à escrita destes contos. Neles, e com eles, reiterou o ideário neorrealista de criação de uma literatura que generosamente reconsidera a realidade, os mais frágeis ou mais desprotegidos, que transmuta a escrita num instrumento de paz ao serviço da compreensão e melhoria do mundo. Foi como se, parafraseando as palavras para crianças de uma das narrativas, Helena Jactovia, o autor, e cito, beijasse o futuro de todas as esperanças. Fim de citação. Estas narrativas aí estão, destinadas ao público infantil, como estão as narrativas destinadas ao público adulto e as outras obras de que iremos ouvir falar de seguida. E aí está também este catálogo. Ora, como diria o amigo Carlos de Oliveira, eles estão todos à espera de leitores. Espero que assim aconteça. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradecer à professora Violante, não só este belíssimo testemunho, como também toda esta caminhada conjunta, quando criámos laços também de uma verdadeira amizade. Eu subscrevo todos os agradecimentos e não iria acrescentar mais nada se não estivessem aqui duas pessoas a quem acho que, também fazendo jus ao caráter que Sidónio nos incentivava a ter, devo fazer esse reconhecimento por estarem aqui presentes ao Dr. Vítor Alegria, que só nos tínhamos conhecido ao telefone, que empresta a peça que demonstra a atividade profissional de Sidónio, e ao professor Carlos Bastier, que nos tínhamos cruzado na Fundação Mário Soares e continuamos a tentar descobrir mais sobre o percurso estudantil de Sidónio Moreira. Posto estes brevíssimos agradecimentos, passo já a palavra, na qualidade de autor, ao Dr. David Santos. Muito bem. Eu não me vou alongar, mas dizer apenas que agradeço o convite que tanto a professora Violante Magalhães como o professor José Noras me dirigiram para apresentar uma reflexão sobre a relação do trabalho da Sidónio Moreira enquanto poeta com alguns artistas plásticos, e elegi com toda a naturalidade, eu penso que compreenderão, que o Júlio Pomar, sobretudo nos anos de 49 e 1950, tem uma particular relação de amizade, de respeito, mas também de colaboração com as edições do Sidónio Moreira. Desde logo nos Bichos, Peixinhos e Peixarocos, como podemos ver na exposição e como é do conhecimento de quase todos, ou certamente todos os que aqui estão, e nesse livro em particular, que é editado precisamente em finais de 49, em dezembro de 49, nós temos a particularidade de ver dois autores, para além da Francine Benoit, os dois autores portugueses que mantêm o caráter da infância deles próprios no ativo, promovendo um livro que é, como se diz na gíria, um hino à compreensão do valor da infância nas nossas vidas, porque eles não deixam de ser crianças no modo como transmitem na poesia e nas artes visuais uma capacidade de comunicação e de tocar ao coração dos leitores, tanto do leitor criança como do leitor adulto, que ajuda a criança a compreender, a ler e a seguir os valores que aquela poesia, assim como aqueles desenhos, promovem. E, portanto, essa conciliação de sentimento e de inteligência é algo que é particularmente visível nessa edição concreta dos Bichos, Peixinhos e Peixarocos, para além da envolvência com a própria música, que é promovida
nessa edição tripartida em termos autorais. E, portanto, para mim foi um privilégio perceber melhor, tentar compreender melhor a relação do Sidónio com o Júlio Pomar, que foi extensível a outros dois momentos em termos editoriais. Na reunião de poemas Beco e Passagem de Nível, onde há apenas a presença de na capa de um trabalhador que está em fato macaco, mas com uma linearidade muito associável facilmente ao Júlio Pomar. Todos nós temos facilidade em perceber que aquilo só podia ser do Júlio Pomar, praticamente naquela época, onde o Pomar revela uma capacidade que ele próprio, por vezes, não gostava de reconhecer, porque parece que é fácil e nenhum artista gosta desse sentimento, mesmo quando tem facilidade em fazê-lo. Porque, por passar, aparentemente, essa mensagem de facilidade, há uma tendência para, na sequência disso, haver uma desvalorização, o que é fácil. Acontece que para algumas pessoas é fácil, que é o caso do Pomar. E por muito que ele tivesse quase que renegado essa facilidade, para ele era fácil. O que não significa que haja alguma diminuição de valor por essa facilidade estar sempre ser praticada, digamos assim. Sobretudo nesta altura, dos anos 40 e do princípio dos anos 50, o Júlio Pomar é o grande artista das artes visuais em Portugal, pela sua capacidade de comunicação, pela sua capacidade de envolver essa comunicação com responsabilidades políticas e sociais, com o sonho da transformação da nossa sociedade e do nosso país, recusando naquilo que faz, naquilo que desenhou, naquilo que pintou, a toda a hora, recusando o Estado Novo e procurando incentivar uma consciencialização política e social naqueles que observam o seu trabalho. E isso é também algo que casa muito bem com a poesia do Sidónio Moraes. Daí que, nestes 2 anos em particular, haja uma colaboração muito estreita, um grande respeito, uma grande amizade. A única coisa que me deixa um pouco na dúvida é a interrupção desse processo. Parecia caminhar para um aprofundamento e que, de algum modo, com a saída do Sidónio Moraes para o Congo, as coisas esfriaram um pouco e, naquilo que pude investigar, tanto na Casa Atelier, Museu Júlio Pomar, em Lisboa, como aqui no nosso Museu do Neorrealismo, não há registro, de facto, e também falámos com o Alexandre Pomar, não há registro de troca de correspondência, de contactos posteriores, mesmo na fase do pós-25 de Abril. Não sei se terá passado alguma coisa entre eles, é apenas especulativo. A verdade é que naqueles anos em concreto, eles não só tinham uma grande proximidade, como um sentimento de colaboração e de amizade que está absolutamente plasmado nessas edições em concreto, para além da obra A Companheira dos Homens, onde, como o José Varas há pouco na exposição fez referência muito bem, há inclusivamente uma mudança de tons entre a primeira e a segunda edição e há, de facto, aí uma relação de grande proximidade, de grande compreensão do trabalho de um em relação ao outro. E é gratificante perceber essa proximidade, que depois ainda é plasmada em 2 outros momentos, que são as máscaras, não é? A escultura máscara que temos aqui no Museu do Neorrealismo no piso 3, e que também a Fundação Sidónio Moraes de Curitiba tem, portanto estão as 2 peças, uma aqui na exposição no piso 0, dedicada ao Sidónio Moraes, e a outra peça está na exposição da coleção do Museu do Neorrealismo, para além de 2 desenhos que são desenhos de representação da sua simplificação cínica, que é muito própria do modernismo, da arte moderna na Europa neste período, e em particular do Júlio Pomar, quando ele retrata o Sidónio Moraes, não deixando de fazer a evocação de um elemento que é simultaneamente caricatural, que é os olhos do Sidónio Moraes eram os olhos quase que esbugalhados, quer dizer, tinha uma característica física que também confirma essa vontade para traduzir isso nas máscaras, escultura máscara. Eu acho que confirma absolutamente digamos que a amizade entre eles, a confiança e, de facto, uma grande proximidade que terá havido durante alguns anos. Porque, apesar de tudo, estamos em meados do século XX e não será fácil, só com uma grande amizade e uma confiança um no outro é que é possível, de algum modo, aquelas esculturas acentuarem esse lado quase caricatural, não é? Sem haver nenhuma espécie de ofensa, nem nenhuma espécie de interpretação negativa nesse processo. E, portanto, isso foi algo que também me intrigou, para além de que é uma belíssima peça do ponto de vista da escultura moderna em Portugal,
a máscara que é o retrato do Sidónio Muralha feito pelo Júlio Pomar. Com consequência também de alguns desenhos que ele faz nessa altura e que estavam no Brasil e outro cá, e que resume de algum modo esta capacidade de, em Portugal, no pós-guerra, haver uma grande cumplicidade poética entre vários artistas e vários escritores. E isso é algo que também o nosso museu tem procurado partilhar e dar a conhecer ao público que visita. E, portanto, foi muito gratificante colaborar nesta edição também com a minha interpretação enquanto historiador de arte e não como diretor do museu. Muito obrigado pelo convite. Continuando aqui, seguindo a ordem do catálogo, passa ao professor José António Gomes. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os meus companheiros de mesa e gostava também de agradecer em primeiro lugar à minha amiga, a professora Violante Magalhães, ao Dr. José Raimundo Noras, curadores, e também ao Museu do Neorrealismo de Vila Franca de Xira e ao seu diretor científico, um museu que é uma instituição ímpar, muito prezada por mim e que nunca me canso de divulgar. Eu gostaria de agradecer, repito, a oportunidade que me foi dada de voltar a Sidónio Muralha, de estudar melhor a sua poesia para adultos e a que escreveu para crianças e de publicar o meu texto no catálogo desta belíssima exposição Caminhada Insubmissa. E já agora, de passagem, agradecer também enfim, à equipa que esteve na elaboração, enfim, do concreto deste catálogo, que está belíssimo do ponto de vista da concepção gráfica, da organização dos materiais e que é um instrumento de leitura imprescindível para todos os investigadores. Eu deixarei aqui apenas algumas palavras e remeto os presentes interessados em conhecer melhor a poesia de Sidónio Muralha para a leitura do meu artigo sobre essa poesia que consta do catálogo. Se entendemos que o neorrealismo em poesia passou por certo descentramento do sujeito em relação a si mesmo e por uma atenção especial ao outro e ao seu contexto social, com destaque para os deserdados, camponeses, operários, pescadores, marginais, mulheres obrigadas à prostituição, crianças de famílias desfavorecidas, ativistas políticos e sociais. Então, a poesia de Sidónio Muralha foi neorrealista, em especial nos seus primeiros livros para adultos, e de algum modo nunca deixou de o ser até ao fim da vida do poeta. Eu realmente estava encantado a ler um fragmento desta entrevista de setembro de 1982, não é? Em que o Sidónio Muralha afirma ao jornal O Diário, em entrevista a José Jorge Letria, nessa época jornalista de O Diário, afirma nessa entrevista que continuava a ser neorrealista, não é? Quando quase todos, não direi enfim quase todos, mas muitos dos neorrealistas nessa altura fugiam já um pouco, por vezes, dessa classificação, desse adjetivo, não é? Enfim, que começava, por assim dizer, a queimar os dedos, enfim, de alguns deles, sobretudo, enfim, após, digamos, a chamada normalização democrática, após o princípio moderno, portanto, há alguns deles isto começou a queimar. Felizmente não queimou ao Sidónio Muralha, que se manteve sempre, enfim, fiel a este ideário que era estético, mas que também era ideológico. Se considerarmos, por outro lado, a resistência à opressão e ao regime ditatorial, a luta de classes e a resistência internacionalista ao colonialismo e ao imperialismo, a conquista da liberdade e a preocupação com a justiça social e com as transformações sociopolíticas como temáticas neorrealistas, então Sidónio Muralha foi realmente um poeta neorrealista até ao fim. Se considerarmos que o universo de questões que preocupam
o escritor neorrealista se foram alargando com o tempo a temas, infelizmente, atuais, como as preocupações ambientais, a oposição à guerra e ao nuclear, a busca da paz, os direitos da mulher, o racismo e a xenofobia. Então, Sidónio Muralha foi sempre neorrealista, não obstante a evolução que a sua poesia foi conhecendo. Mas pobre da poesia que acabasse reduzida a este elenco de veios idiotemáticos, sem nela se descortinar uma personalidade única, com um imaginário e uma linguagem próprios. E o que podemos justamente afirmar sobre a escrita poética de Sidónio Muralha, senhor de uma voz singular e reconhecível, quando consideramos o seu complexo de temas e estilemas, a evolução da sua mundividência, as estruturas e processos poéticos que foram os seus, o dom que tem de nos comover, de nos divertir, de nos fazer refletir. Portanto, eu acho que estes aspectos são, talvez até mais, aqueles que importa valorizar nesta escrita, independentemente, portanto, do complexo de ideias que animou este homem e muitos homens da sua geração durante o período histórico que foi o seu. E foi um pouco de tudo isto que eu tentei mapear no meu artigo, em jeito, digamos, de introdução, pois não abundam, na verdade tem de se reconhecer, não abundam que eu conheça os estudos sobre a poesia de Sidónio Muralha. Há poucas coisas escritas, inclusive, enfim, por aquelas pessoas que são hoje consideradas na história literária e na crítica autoridades na poesia portuguesa dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Eu, uma vez que me estou aqui a referir à poesia do Sidónio Muralha, não resisto aqui a ler o Pequenos Deuses Caseiros, que é um dos poemas mais conhecidos do Sidónio Muralha, e que, enfim, que teve a fortuna de ser musicado pelo Manuel Freire no final dos anos 70, como ainda hoje lembrava a Maria José Vitorino no Facebook, e foi bom isso ter acontecido. Esse poema, eu acho que continua de uma grande atualidade. Quando Sidónio escreve Pequenos Deuses Caseiros, pequenos deuses caseiros que brincais aos temporais, passam-se os dias, as semanas, os meses e os anos, e vós julgais o jugo dos tiranos. Pequenos deuses caseiros, cantai cantigas macias, tomai vossa morfina, perdoai vossos dinheiros, derramai a vossa raiva, gozai vossas tiranias, pequenos deuses caseiros. Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas, e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas. Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, e alteai vossas janelas, e trancai vossas portas, pequenos deuses caseiros, e reforçai as sentinelas. Que é sempre um dia a menos este dia que passa, e cada dia a mais aumenta o preço da traição, e cada dia a mais aumenta o preço da desgraça, e a nossa moeda não é piedade, nem perdão, porque foi temperada com todas as lágrimas da raça. Não, pequenos deuses caseiros, não. Bom, há depois, enfim, toda esta dimensão da poesia de Sidónio Muralha, que tem que ver com os livros que ele editou para a infância e que, do meu ponto de vista, são dos melhores livros de poesia para a infância que se publicaram em Portugal. Deixa-me só aqui referir ainda uma pequena nota sobre a poesia dita para adultos e a poesia, enfim, dita para crianças de Sidónio Muralha, que foi, eu lembro aqui, um mestre do soneto,
foi um cultor singular do poema breve, um cultor singular do poema xiste, um pouco na tradição do poema breve e do poema xiste brasileiro, não é? Na linha de um Oswaldo de Andrade, na linha de um Manuel Bandeira, de alguns poemas de Manuel Bandeira, na linha de um Mário Quintana, e enfim, uma linha que depois foi prosseguida por outros poetas contemporâneos, como sabemos, por exemplo, o Paulo Leminski e outros, não é? E estes são aspectos muito particulares da poética do Sidónio Moraia e que o distinguem, por exemplo, de outros poetas neorrealistas, não é? Em alguns casos, enfim, aproximam, mas eu diria que o distinguem, sobretudo. No plano da expressão, esta poesia, esta escrita caracteriza-se por certa diversidade, e quando avançamos então para os livros para crianças, torna-se manifesta uma evolução no sentido da valorização da comunicabilidade e do potencial lúdico da linguagem poética. Não é? Este é um aspecto que eu queria sublinhar muito na poesia para crianças do Sidónio Moraia. O que põe em evidência, além do talento, o saber pedagógico de Sidónio Moraia, no mais nobre sentido desta expressão, ou deste adjetivo pedagógico, que anda muito, enfim, rotinho e vilipendiado, não é? Nos nossos dias. Essa comunicabilidade quase nos assombra nos textos de 1949, de Bichos, Bichinhos e Bicharocos, que é um livro realmente que, sem apagar as relações intertextuais com o fabulário, com o património literário oral, as rimas infantis, com o Pinóquio de Collodi também, por exemplo, nos dá, com imensa graça e mestria versificatória, um dos mais extraordinários textos, na verdade um poema narrativo, ou se quiserem narrativo ou dramático, sobre a luta de classes na nossa literatura para crianças. Esse texto é Grilos e Grilões. Grilos e Grilões. Que é uma composição de notório potencial dramático e teatral, e não é por acaso que nós, na exposição, passamos por uma fotografia, não é? Da levada à cena, não é? Da encenação, digamos, do Grilos e Grilões e dos Bichos, Bichinhos e Bicharocos, não é? Num espetáculo teatral, porque realmente este texto tem esse potencial. E, milagrosamente, escapou aos olhos da censura durante a ditadura, porque, na verdade, não havia censura aos livros infantis durante a ditadura. O único livro infantil que eu tenha conhecimento que foi censurado, foi proibido, foi apreendido, é o Vagot, do Henrique Galvão, que nessa altura estava preso na cadeia de Peniche. Não é? E era já, portanto, um inimigo, confesso, de Salazar. Portanto, quando ele publica o terceiro volume da trilogia dos Bichos do Mato, começa com um livro notável, que é o Curica, não é? Ao qual se segue o Curica, o Romance dos Bichos do Mato, ao qual se segue o Impala e depois o Vagot. Não é? Quando publica o Vagot, esse livro é imediatamente apreendido, porque esse livro é uma representação, é, digamos assim, uma figuração, não sei muito bem como lhe chamar, uma figuração metafórica, alegórica, enfim, de Salazar. É um caso curiosíssimo na nossa literatura infantil. É uma figuração de Salazar. Portanto, é a vingança de Henrique Galvão sobre Salazar. Voltando a Sidónio Moraia. Portanto, este livro foi proibido, mas Os Bichos, Bichinhos e Bicharocos não foi proibido, não é? E ombreia, juntamente com outro livro, que é A Floresta, de Sofia de Mello Briner Anderson, constituem de facto os dois livros mais profundamente anticapitalistas, anti-salazaristas também, da nossa literatura infantil-juvenil. Não há outros iguais na nossa literatura infantil-juvenil antes de 25 de Abril. Curiosamente, a censura, enfim, deixou-os passar. Já sabemos que a censura, já sabemos que Salazar tinha dado ordens, não se podia mexer em Sofia de Mello Briner Anderson, não é? Embora se pudesse mexer no marido, mas nela não.
Mas mesmo assim, enfim, a Sofia sofreu também. Bom, por último, portanto, permitam que saliente apenas o Voa, Pássaro Voa e o Rouxinol e a sua namorada, os dois livros de poesia que o Sidónio publica em 1978. O Rouxinol e a sua namorada sai em Portugal já em 1983, que eu acho que são dois pequenos prodígios de humor, de graça, de sentido lúdico, linguístico-poético, que mantém a mente dos pequenos leitores alerta para os problemas do mundo e da sociedade, exploração do trabalho, diálogo interétnico, temperamento de parlapatão, etc., mas que, mais do que isso, investem numa espécie de sofisticada educação para a linguagem literária, para os seus recursos expressivos e para o potencial simultaneamente lúdico e pedagógico que essa linguagem encerra. Duas obras bem reveladoras da relação com o português falado e escrito no Brasil. Eu acho que isso teve influência nesta fase final da obra para a infância do Sidónio Moreira e do convívio com a escrita de grandes poetas brasileiros, alguns que já citei, mas também o Vinícius de Moraes e a Cecília Meirelles, claro. A Cecília, cuja obra-prima de poesia infantil, Ou Estou Aquilo, de 64, Sidónio Moreira publicou na sua, e do artista Fernando Lemos, revolucionária editora, a Giroflã. Obra essa que, ousaria eu dizer, terá influenciado o próprio poeta de Companheira dos Homens. E termino com o seu conhecido poema Pássaro Livre, do livro Voa, Pássaro Voa, que é realmente um pequeno hino à liberdade. Gaiola aberta a janela, o pássaro desperta. A vida é bela, a vida é bela, a vida é boa, voa, pássaro voa. É mais que tempo, por tudo isto, de regressar a Sidónio Moreira, à sua incontornável poesia, tanto a que escreveu para adultos, como a que criou para a infância. E esta continua a estar na ordem do dia, dá-la a ler e a escutar aos mais novos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava então a palavra ao professor Miguel Falcão, segundo a ordem do catálogo. Naturalmente, a professora Violante já falou do outro ensaio que está entre os dois. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas da mesa, felicito os meus queridos amigos Violante Magalhães e José Raimundo Noras, naturalmente pelo trabalho que fizeram de curadoria da exposição e de coordenação deste catálogo, que já folhei e parece estar magnífico. E felicito também na pessoa, embora o David aqui esteja na qualidade de autor nesta mesa, mas felicito toda a equipa do museu por ter acolhido a exposição, esse projeto que demorou algum tempo a concretizar-se, mas que em boa hora finalmente aqui está exposto no museu. Eu gostaria nestas breves palavras que vos vou dirigir, de lembrar, como muitas vezes tenho feito quando sou convidado para falar sobre o neorrealismo no teatro, que durante muitos anos, durante décadas, os estudiosos foram unânimes, praticamente unânimes, em considerar que não houve praticamente teatro no seio dos escritores neorrealistas. Aquilo que a investigação tem procurado, no fundo, revelar nos últimos, eu diria, talvez 15 anos, e já tem sido feita alguma produção escrita sobre isso, ensaística, é que, de facto, houve mais teatro no neorrealismo do que aquilo que se pensava. E penso que essa reflexão não pode ser desinserida do contexto e, sobretudo, de todo o contexto do Estado Novo e de todo o aparelho sensório, repressor, que efetivamente vigiava especialmente a área do teatro, mais do que outras áreas artísticas. O teatro passava por várias etapas até poder chegar à cena. Era o texto numa primeira instância, e se o texto era,
digamos, aprovado para poder ser publicado, então já tinha passado essa primeira instância, porque havia muitos que não passavam essa primeira instância, ou que então passavam, mas com cortes que muitas vezes os autores não aceitavam. Depois havia uma segunda instância, que era a da aceitação ou a autorização para ser levada à cena. Houve muitos textos que foram autorizados a ser publicados numa época em que as taxas de analfabetismo eram enormes e, portanto, mesmo quando as peças por vezes eram incómodas, apesar de tudo passavam, sobretudo quando os escritores eram muito conhecidos, mas numa segunda instância para serem levados à cena já não eram autorizados. Isso aconteceu, por exemplo, muito com o Teatro de Alves Redol. A Forja, por exemplo, foi publicada em 48 e só em 69, 21 anos depois, é que pôde chegar à cena. Exatamente porque, estando em cena, os perigos ou o caráter pernicioso, estou a usar termos que os censores usavam com frequência na apreciação das obras, aí já eram perigosos, porque um piscar de olhos, uma bucha, uma palavra dita de maneira diferente em cena, já poderiam muitas vezes levar a comunicação com o público para um patamar que muitas vezes o texto escrito não poderia alcançar. Isto são razões, não são de sumenos importância, para perceber porque é que alguns neorrealistas, ou bastantes neorrealistas, como nós temos vindo a perceber ao estudar os espólios, estiveram mais afastados da cena do que nós supunhamos. É porque muitos que estiveram envolvidos até em estruturas teatrais, até enquanto atores, sobretudo amadores, até na fundação de algumas companhias, grupos amadores e companhias profissionais, tiveram dificuldade em ver os seus textos em cena, porque eles eram, de facto, altamente censurados, ou totalmente proibidos, ou então de tal maneira cortados que optavam por não levar os textos à cena. E as companhias, elas próprias, também começavam a autocensurar-se na escolha do repertório, porque uma terceira e última instância da censura realizava-se praticamente na véspera da estreia, quando os atores estavam contratados e pagos, quando os cenários e os figurinos estavam construídos, quando o espetáculo estava pronto para estrear. Na véspera da estreia, os censores sentavam-se na primeira fila, em cadeiras previamente reservadas para o efeito, e assistiam ao espetáculo como supostamente ele iria ser estreado no dia seguinte. Às vezes as companhias alteravam pequenas palavras, pequenas marcações, para serem da conveniência dos censores, ainda que depois o espetáculo estreasse com algumas alterações. Mas aconteceu muitas vezes textos, isso está muito estudado até e publicado, bastantes textos de escritores ligados ao neorrealismo que foram proibidos na véspera das estreias, ou até já proibidos após 4, 5, 6 dias da sua estreia, quando finalmente os censores se apercebiam que o texto era mais perigoso do que aquilo que eventualmente tinham suposto, ou na fase de leitura do texto, ou na fase de censura do espetáculo. Eu gosto de fazer este tipo de introdução para se perceber que, em geral, os dramaturgos neorrealistas também se confrontaram-se muito com isto. Porque nós começamos a estudar os espólios e percebemos que há mais teatro, em alguns casos há mesmo bastante teatro escrito nesses espólios. Embora alguns desses escritores que se notabilizaram sobretudo ou como contistas, ou romancistas, ou poetas, apesar de tudo também tenham publicado algum teatro. O Papiniano Carlos, o Mário Braga, o Manuel da Fonseca, etc. Todos têm uma ou duas ou três peças publicadas. Já não falo dos 3 escritores que foram mais consensualmente considerados também dramaturgos, e normalmente era deles que se falava, o Alves Redol, o Avelino Cunhal, pai do Álvaro Cunhal, que assinava enquanto dramaturgo como Pedro Seródio, ou então o Romeu Correia, que era talvez dos 3 aquele que mais se dedicou ao teatro. E ao fazermos estes estudos, e eu em particular, também chegamos a Sidónio Moraes. O meu contacto com o Sidónio Moraes foi mesmo por acaso. Aliás, eu já contei essa história e o Noras conhece também, porque ao fazer os meus estudos há 20 e tal anos sobre o neorrealismo no teatro, e em particular na obra do Alves Redol, portanto o teatro que havia na obra de Alves Redol,
eu contei muito com a colaboração do Luís Francisco Rebelo, que, para além de um dramaturgo muito importante, era, digamos, o decano dos historiadores do teatro em Portugal. E ele deu-me a ler 2 peças do Sidónio Muralha, que era A Salva de Prata e O Homem da Cadeira de Rodas, que na altura li, eram peças curtas, não fotocopiei, porque enfim, não incidiam diretamente no meu estudo, mas tinha nos meus apontamentos. E, portanto, quando eu escrevi o meu texto para o catálogo da Batalha pelo Conteúdo da exposição permanente inaugural aqui do Museu em 2007, procurei inventariar vários escritores aos quais não se associava o teatro, mas que eu sabia que tinham escrito também para teatro. E, portanto, foi na prossecução desses estudos e dessa investigação que eu e o Noras acabámos por nos relacionarmos também em relação a isto. Portanto, eu sabia que havia essas 2 peças. O meu texto aqui neste catálogo incide nas 4 peças que neste momento estão localizadas e estão identificadas, do Sidónio Muralha. Portanto, para além dessas 2, há ainda uma outra inicial, o Deve Haver, que é uma peça que foi escrita sobretudo em contexto escolar, como também, aliás, o José Raimundo Noras já disse quando conduziu a exposição, na Escola Comercial Rodrigues Sampaio. É uma peça que data de 1936. Essa peça está muito influenciada por um subgénero do teatro que então estava muito em moda em alguns teatros de Lisboa, nas primeiras décadas do século XX, que era a opereta. Aliás, havia teatros em Lisboa que só se dedicavam à opereta. E aliás, houve mesmo uma opereta que tinha o título de Capa e Batina, que chegou a ser o primeiro título desta peça do Sidónio Muralha. Portanto, esta peça Deve Haver gira muito em torno das questões dos conflitos entre os estudantes e professores, mas perpassa esse texto 2 temas que são bastante relevantes na época e que, num tom algo jocoso, sarcástico, divertido, não deixam de ser abordados. Por um lado, a questão do ensino, uma crítica muito, eu diria mesmo, feroz aos métodos de ensino que eram seguidos na época, muito centrados na autoridade do professor e pouco, digamos, atentos à especificidade dos alunos. E, por outro lado, a questão da mulher, do papel da mulher, que aliás é um tema muito relevante na obra do Sidónio e também nas peças de teatro, designadamente o facto de, portanto, estávamos em 1936, em 31 tinha sido publicada uma legislação que permitia às mulheres passarem a votar, mas só às mulheres que tivessem o ensino secundário ou superior, que eram uma minoria, evidentemente, que era uma percentagem completamente marginal, enquanto que aos homens lhes bastava saber ler e escrever. E, portanto, esta peça, logo de 36, também refere esse assunto, e esses estudantes, as raparigas, são muito acutilantes na defesa desses valores junto dos professores e dos contínuos. A Salva de Prata é uma peça já com outra consistência, foi levada à cena na Sociedade de Instrução Guilherme Consul. Aliás, na Sociedade de Instrução Guilherme Consul, em Lisboa, tal como no Teatro Estúdio do Salitre e noutras companhias, são exemplos concretos dessas companhias ou desses grupos que tiveram um papel muito relevante na modernização da cena portuguesa, que era uma cena até ao início dos anos 40, muito, como diz o Luís Francisco Rebelo, uma das suas obras, muito anquilosada, pouco permeável ao teatro que se ia fazendo um pouco por todo, enfim, lá fora, sobretudo por toda a Europa. A França a cena francesa era uma cena de referência no campo do teatro, não só, mas também no campo do teatro, e esses autores aqui praticamente não entravam, tal como não entravam muitos autores alemães, ingleses, etc. E, portanto, era um teatro que muitas vezes era um teatro inócuo, sobretudo pensado para divertir, até inclusivamente no Teatro Nacional, onde, apesar de tudo, foram representadas peças bastante importantes que, graças ao reconhecimento especial que a Amélia Rei Colasso tinha mesmo junto
do governo e de alguns censores, isso está também identificado através de cartas, correspondência, etc., de favores que lhe pedia e de um grande respeito que tinham para com a diretora da companhia, que era concessionária do Teatro Nacional, apesar de tudo, alguns textos importantes que talvez até pudessem ter sido censurados, apesar de tudo, alguns conseguiram ser levados à cena. Mas, em geral, era uma cena relativamente pobre no que diz respeito à dramaturgia. E estas companhias, estes grupos, sobretudo o Teatro Estúdio de Salitre, na segunda metade dos anos 40, ao qual seguiram depois outros grupos de teatro, trouxeram, de facto, uma dramaturgia nova, e aí alguns neorrealistas tiveram um papel muito importante. O Alves Redol, por exemplo, o próprio Luís Francisco Rebelo e outros, e o Sidónio Muralha também, porque ele também teve alguma ligação à sociedade Guilherme Consul. E, portanto, foi lá que, em 1950, esta sua peça, que no fundo é uma crítica à corrupção na alta finança, foi estreada, encenada pelo Artur Semedo e com cenários de Lima de Freitas, que era já na altura um pintor enfim, muito reconhecido e já ligado, de certa maneira, associado à primeira fase do neorrealismo. E o Artur Semedo, tal como o Raul Solnado e o José Viana, etc., eram os atores jovens que dinamizavam a sociedade de Guilherme Consul e que vieram a ser, enfim, não só primeiras figuras do teatro português, como também vieram a estar muito ligados a algumas das criações importantes, sobretudo na área do cinema e na área do teatro, de matriz, digamos, neorrealista, a partir de textos neorrealistas. Mais dois textos que este meu artigo refere. Um outro já de 1962, enfim, ele não está bem datado, não conseguimos apurar a data com rigor, mas terá sido escrito a partir de 1962, quando o Sidónio passa a residir no Brasil, em São Paulo. Só mais tarde, já perto dos anos 70, é que vai para Curitiba, e, portanto, é um texto que claramente assenta já em tradições brasileiras, das festas juninas ou joaninas, elas próprias inspiradas, de certa maneira, nas festas dos santos populares e também com uma certa tradição africana, em alguns aspectos, das danças, dos cantares, e, portanto, no fundo, trata-se de um cortejo. Era uma festa que, no fundo, visava agradecer pelas chuvas, sobretudo em regiões mais áridas do Brasil, entre outras o Nordeste, e, portanto, essa festa, no fundo, funcionava como um agradecimento pelas chuvas e tratava-se de um cortejo com danças, com coreografias, e no final do cortejo normalmente havia a representação de uma peça de teatro muito simples, que basicamente era a história de uma família cuja menina tinha sido ou beijada ou desvirgindada por um rapaz e os pais obrigavam-no a casar com ela. Portanto, é uma história muito, muito simples. E essa história era sempre reescrita por cada grupo que apresentava o espetáculo. Portanto, o Sidónio, talvez porque já estivesse ligado a algum grupo ou porque tivesse sido convidado, ele próprio também reescreveu esse texto. Portanto, há uma versão do Casamento Caipira, é assim que se chama, da autoria do Sidónio. E, aliás, o manuscrito tem muitas anotações, como se fosse já um texto alterado no próprio processo de montagem cênica. A última peça que está aqui referida e que foi localizada é O Homem da Cadeira de Rodas, que era uma dessas tais peças que eu tinha lido em casa do Luís Francisco Rebelo, e que é, sem dúvida, a peça mais complexa do ponto de vista da tessitura dramatúrgica, até do ponto de vista, talvez, da consistência, digamos, mais ideológica que está plasmada no próprio texto. E há uma evidente, pelo menos para mim, um evidente diálogo intertextual entre esta peça de Sidónio Muralha e uma peça de Samuel Beckett, Endgame, ou em francês. Aliás, ela foi escrita inicialmente em francês, Fin de Partie, em 57, foi depois traduzida para inglês no ano seguinte, com esse título Endgame, e, portanto, o mesmo número de personagens, o mesmo perfil de personagens é transportado do texto de Beckett para o texto sidoniano, embora, digamos, a atmosfera do teatro do absurdo
que caracteriza o texto de Beckett, naturalmente, a circularidade em que nada parece acontecer, seja transferida para o teatro de Sidónio, numa clara mundividência marxista, em que ele explora, no fundo, a relação entre os oprimidos, os opressores e os oprimidos, os capitalistas e os operários, e em que o desfecho foge claramente à circularidade da peça beckettiana. Eu termino só, no fundo, com duas notas. A primeira nota é para acentuar que as peças do Sidónio Muralha, talvez como também outras obras que ele escreveu, de outros géneros, mostram normalmente a tensão entre diversas forças, não é? Forças que normalmente põem em conflito ou o bem e o mal, ou as injustiças sociais, conferindo normalmente à mulher um papel de relevo no desfecho dos conflitos, um papel corajoso, astuto. Isso está presente em todos estes textos que estou a falar, na realidade. E normalmente está sempre também presente uma certa atmosfera, pelo menos tragicómica, mas mesmo cómica em vários casos, portanto, em que o sarcasmo, o humor surgem com uma grande acutilância. Eu penso que também este teatro de Sidónio Muralha, à semelhança de outros neorrealistas, vem mostrar como, de facto, a criação artística e a escrita, nomeadamente, dos neorrealistas, se afastou daquela matriz a que durante muito tempo foi colada do realismo socialista, porque, de facto, a contaminação que estas peças têm, e já o mesmo se passa em relação a outros, por exemplo, o Alves Redolo, a importância que tem a estética, ou a forma como ele puxa para dentro do seu teatro, e isso muito tardiamente foi reconhecido, influências do existencialismo ou do expressionismo, a forma como ele constrói alguns textos, algumas personagens, algumas estéticas, e que tão tardiamente foi reconhecido. Isso surge também aqui no teatro do Sidónio Muralha, na forma como ele traz para dentro dos seus textos outras influências estéticas que nada têm a ver com uma estética que fosse uma estética de Estado, como o realismo socialista, mas de facto uma estética composta de muitas influências, de muitas contaminações, nomeadamente das vanguardas que na altura estavam tão presentes e com tanta força, e neste caso, nomeadamente, o modernismo, ou pós-modernismo, ou absurdismo, dependendo dos autores que estudam o teatro beckettiano. Uma última nota, mesmo para terminar, é só referente ao facto de, também foi referido quando seguimos a exposição, ao facto de o irmão de Sidónio Muralha, Fernando Muralha, ter sido um homem de teatro toda a vida, na realidade. Ele foi em Portugal um ator, trabalhou em companhias muito importantes, na Companhia do Ribeirinho, no próprio Teatro Nacional, etc., como ator, fez bastante cinema, e também já no início dos anos 70, quando Sidónio Muralha já lá estava, ele foi para o Brasil, e no Brasil, em 1973, criou uma companhia, a Carroça Doiro, que teve uma existência de 25 anos, e também na Carroça Doiro, e não só, já cá em Portugal, Fernando Muralha tinha, de certa maneira, levado textos do seu irmão para a cena, como é o caso, foi referido, de Grilo e Grilhões, e Grilhões, portanto, esse texto que já aqui foi referido e que foi levado para a cena, foi adaptado teatralmente, e o mesmo aconteceu depois nessa companhia. Sidónio esteve presente na companhia do irmão de várias maneiras, quer escrevendo poemas para espetáculos, poemas que, em alguns casos, foram musicados, quer mesmo tendo visto, por exemplo, Valéria e a Vida, adaptada para teatro. Portanto, eu penso que Sidónio Muralha, como outros escritores neorrealistas, tem uma obra que também, no âmbito do teatro, vale a pena conhecer. Não foram grandes dramaturgos, vários deles, não é isso que está em causa. Enfim, não me cabe também, enquanto investigador, penso eu, ser um juízo de valor sobre a qualidade dos textos, mas tenho, sobretudo, a preocupação de os desocultar, de os trazer para a luz,
e de ajudar a que eles sejam mais conhecidos e até, eventualmente, quem sabe, levados à cena pelos criadores teatrais. Obrigado. Agora não vou passar a palavra naturalmente a mim próprio, mas para além de reiterar o agradecimento agora como autor da pessoa do Dr. David, da doutora Fátima e da doutora Adete, toda a equipa do museu e do catálogo, tento também fazer dois agradecimentos especiais. Um à minha colega procuradora pelas sugestões para este texto ser uma realidade, pela própria revisão, e também ao filho do escritor que não está aqui entre nós, que estará em São Paulo, que há pouco mandou uma mensagem de agradecimento para todos vós. E também tem um pequeno excerto que permitiu identificar algumas das músicas que o professor Miguel falava, de Milton Lopes, que não era o autor Milton Lopes, mas sim um ator, encenador, uma pessoa humilde, negro ou mulato, que colaborava com o Fernando Muralha e que era carpinteiro, ator, músico, compositor, fazia um pouco de tudo e que nesta investigação, graças também à Fundação, descobrimos dois poemas musicados. Lá iremos. Voltando então ao meu texto, eu gostava de começar por uma história, julgo que esta não contei, de como apercebi que Sidónio tinha escrito músicas, ainda antes do ano, por exemplo, do colóquio, ter escrito outro texto sobre o mesmo tema. Eu ia no meu carro a ouvir a rádio comercial de Almeirim e de repente o locutor diz que acabámos de ouvir Amantes Separados, música de António Messi, ele deve ter dito isso, letra de Sidónio Muralha. Eu fiquei estupefacto porque nunca tinha ouvido falar dessa dimensão e já há mais de 20 anos que andava à procura de livros, ou há pelo menos uns 18 anos que andava à procura de livros, mas aquilo eu não conseguia encontrar a música, depois fui ouvi-la, não tinha mais informações e ficou por aí. Fiquei com essa ideia, que ele de facto teria escrito um fado, não conseguia encontrá-lo. Depois, no contexto da investigação, aí sim, me tentei debruçar sobre isso e a primeira coisa que vi foram algumas biografias da Amália Rodrigues, onde identificavam esse fado e também outro. Lá iremos. O artigo está estruturado em fases, não necessariamente as da vida do Sidónio correspondentes às suas fases de juventude, exílios, marcadamente 2 exílios, como devem ter podido perceber, e regressos, e o dia... depois regressos com a Revolução do 25 de Abril e a normalização democrática, e também não necessariamente os períodos que o Alexandre Cabral estabelece para a obra literária e que melhor do que eu outros estabelecerão, mas que são marcados pela juventude, por provavelmente o que eu considero que deve ter sido uma aprendizagem formal ou informal de música suficiente para ele conhecer ritmos e pautas, quer numa escola de que está ali o poema Alegre Tormento. Trata-se de um documento não datado, onde a letra do poema não é a de Sidónio, a pauta é do padre Tomás de Borba, e que estava no arquivo dos Açores. Tomás de Borba era professor de música, para além de compositor e pedagogo, e dava aulas de solfejo, fez vários manuais. Eu até agora tenho consultado os que estão disponíveis na Biblioteca Nacional, ainda não encontrei o poema impresso, mas também foi amigo e eventualmente professor de Francine Benoit e de Bento Justo Caraça. Portanto, há ali uma relação de uma sociabilidade cultural, a que não seria alheio também o próprio nascimento, a própria família de Sidónio Muralha, mas também o seu reconhecimento, logo aos 18 anos, como poeta, quando vários pais e mães o convidam para fazer um poema de homenagem a Fernanda de Castro. Voltando a estas sociabilidades, gostava de ler só apenas 2 estrofes. Nós também, para a investigação desta exposição, localizámos num jornal um poema chamado precisamente Momento Musical, que evoca umas férias de Na Rábida com um grupo de amigos, onde ele identifica vários amigos, uns conseguimos perceber quem são, outros não, alguns são identificados por alcunhas ou por gíria, mas um deles era Nuno Gonçalves da Cunha, natural da Índia e ligado à introdução do jazz em Portugal. E no livro Passa Ferido, ele evoca precisamente essas férias também. A Serra da Rábida é mergulho azul e o Nuno lá ao longe tocando guitarra. Aquele que eu fui recitando versos de braços abertos com ternura e espanto. Depois o poema continua evocando a relação com o Sebastião da Gama, mas que foge ao foco do meu artigo, da música. Esta música já estava aqui presente, nós é que não a percebíamos, os historiadores de arte
talvez o David partilhe essa opinião do meu orador, do Dr. Pimentel, que o monumento é um documento de si próprio, neste caso aqui o poema é um documento de si próprio, demonstrando essa relação criativa também com músicos que ele teve com artistas plásticos também na música. Depois, o próprio testemunho do António Mestre, que me foi dado a ler não só quando eu descobri a autobiografia, mas todo o processo, sobretudo de há uns tempos para cá mais moroso, de conseguir obter livros e que os livros circulassem entre Portugal e o Brasil em termos de regras de importação e de regras alfandegárias. O livro chegou até mim e o António Mestre diz que o Sidónio já o conhecia, portanto, o testemunho de António Mestre que já conhecia Sidónio, destes meios culturais, antes do exílio, não se sabia o que lhe tinha acontecido. Eles sabiam que ele estava a algum lado, que estava, pelo menos que estava vivo, mas não sabiam onde. E, segundo, cumprindo aqui textualmente o relato de António Mestre, ele chega numa turnê ao Congo, vê alguém a cumprimentá-lo, não o reconhece imediatamente e era Sidónio. Vai almoçar à casa de Sidónio que, de rajada, escreve a tal letra que me tinha surpreendido no carro, amantes esperados por uma música que já tinha. Curiosamente, essa letra ele assina, é sempre creditada a Sidónio Muralha, só através do acervo da Fundação Sidónio Muralha e das cartas que ele envia às sociedades de autores brasileira e portuguesa a reivindicar créditos de uma outra música que mais tarde vim descobrir, e essa é a minha opinião, já com pontos, uma música quase autobiográfica, a tal que terá sido feita chegar, não sabemos ainda bem como, a Amália Rodrigues, e escrita de propósito por uma admiração que ela tinha por ela. Miguel Carvalho e Pavão dos Santos dizem que eles efetivamente se conheceram no Brasil, numa biografia que se chama Amália e a Revolução, Ditadura e Revolução, Amália, Ditadura e Revolução. Mas então, voltando aqui a estas fases, temos esta fase de convívio com António Mestre, que depois se repercute no Brasil, onde ele escreve também outras letras, mas já assinando Pedro de Araújo, em temas que fazem lembrar o poema Alegre Tormento, de canção romântica, não tanto o fado de raízes, que eu acho que esse sim tem pontos com o neorrealismo, e esta já será uma outra frase, onde também na autobiografia de António Mestre, está outro poema também assinado Amigos da Onça, feito como uma rapsódia, uma coisa que era feita no correr da noite, no restaurante Casa de Fados que António Mestre teve em Copacabana, chamado Corridinho. Há também outro que é um próprio poema sem título, mas dedicado a António Mestre. O título podia ser António Mestre é o mestre da Xavier da Silveira, que era a Rua do Bar. Nesta investigação conseguimos datar todas estas coisas por via de um site que eu não conhecia, da família do António Mestre, com a qual ainda não foi possível contactar, e esta fase parece terminar com a caminhada, com a autobiografia e também com a decisão, digamos assim, quase ontológica de Sidónio começar a dedicar-se um pouquinho à literatura infanto-juvenil, né? Portanto, ali nos anos 60, nos anos 70. A outra fase de poemas musicados são, e remeto para o artigo, nas canções que abriu, como há pouco se aludia a uma, são canções que são musicadas sem o controle autoral do poeta e que levam a esse poema, interrogação e resposta, escrito precisamente na Companheira dos Homens, editado em 1950, que é uma música, um poema que evoca naturalmente a Segunda Guerra Mundial, o segundo pós-guerra, e que é readaptada, reescrita como interrogação sem resposta, em algumas alterações de pontuação, onde Sidónio escreve ultrajado, indignado, mas que não quer, mas depois diz mesmo à sociedade que não quer dar aquilo um litígio, portanto não quer avançar para o tribunal, não quer fazer um litígio com o Paco Bandeira, pois a música surge creditada sempre como Sidónio Muralha, arranjo lírico de Paco Bandeira, e é essa a versão que eu gosto mais, mas é uma questão de gosto, de Simão de Oliveira, onde a música, até nos vídeos que aparecem no YouTube, evoca a guerra colonial. Essa fase é uma fase de grande explosão de músicas com base nos seus poemas, mas que não reconhecemos nenhuma letra que tenha sido feita de propósito para a canção. Há uma outra fase que aparece de readaptações póstumas destes textos. Portanto, esta era uma outra dimensão desconhecida da sua obra. A poesia terá sempre uma musicalidade, e desta fase de, digamos assim, póstuma, o mais conhecido, não aqui, mas também por uma questão política,
é um poema que em Curitiba, que a nós não nos diz respeito, foi utilizado até num cartaz de uma campanha eleitoral de uma família ligada ao PSDB, o prefeito lá de Curitiba, com uma pequena citação do poema Roteiro, editado pela primeira vez em Poemas em 71, e depois se tornou muito... Depois isso daria margem para outra conversa, e convidaríamos a Maria Ângela, que agora vive na Nazaré, porque a pessoa, o decisor em causa, não respeitou os direitos autorais e também não estava muito em sintonia com as pessoas da Fundação, que é parar, não paro, esquecer, não esqueço, caráter custa caro, paga o preço. E essa versão, vou tentar me lembrar do poema, é cantada tanto numa versão de música popular brasileira, de Vanessa Dugmani, que também se juntou ao nosso grupo de investigadores e de amantes de Sidónio Muralha no Brasil, e noutra versão mais tradicional, mais sertaneja, com alguma proximidade, por Beto Capuleto, um antigo dentista de Curitiba, que hoje é um músico paranaense e divulga músicas que ele faz mais ou menos amadoras, que nunca as editou em disco. E o poema, se bem me lembro dele, é precisamente assim: parar, não paro, esquecer, não esqueço, se caráter custa caro, pago o preço. Um rio, só se for claro, correr sim, mas sem tropeço, e se tropeçar não paro nem mereço, não sou, nem serei avaro, que ninguém me dê amparo, que ninguém me pergunte se padeço, se caráter custa caro, pago o preço. Para além das considerações histórico-literárias que podemos fazer, acho que é um poema que nos obriga cada dia a crescermos como seres humanos. Muito obrigado. Bom, cabe a mim encerrar esta sessão de apresentação do catálogo. Quero, uma vez mais, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos investigadores que estiveram envolvidos com esta edição, e em particular os curadores Vilante Magalhães e José Raimundo Noras, mas também reiterar aqui aquilo que tanto a Vilante como o José Noras fizeram questão de fazer, e eu também faço com todo o contentamento, agradecer à equipa do Museu do Neorrealismo, uma vez mais, o empenho, assim como outros setores do município de Vila Franca, que todos dão um litro para que as nossas exposições vejam a luz do dia, que consigam inaugurar no dia que está previsto, e que é um trabalho conjunto, um esforço de muita gente, e que merece ser sempre revelado e ser sublinhado nestes momentos que são momentos públicos. E, para finalizar, dizer apenas que um dos objetivos deste museu, uma das suas missões, é, obviamente, não só revelar, dar a conhecer de um modo profundo e científico aquilo que é a observação e a investigação em torno dos autores neorrealistas, sejam eles escritores, sejam eles artistas plásticos, cineastas, dramaturgos, mas o fundamental é que a nossa relação com a comunidade científica e académica é uma relação de aprofundamento, uma relação de porta aberta, e, uma vez mais, esta exposição é a prova disso mesmo, também com a colaboração com o Centro de Estudos Comparatistas e com os investigadores que têm dedicado muito do seu tempo ao estudo de autores neorrealistas, não deixando cair esses autores no esquecimento. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Abrimos agora um espaço de perguntas. Se houver alguma dúvida, se alguém quiser intervir. Sim, eu também tenho mas às 6h10, ele antes, em especial para o José António Gomes, neste caso, portanto, mas o meu também haverá outros, acho que há outro a seguir. Só tinha uma questão que não foi abordada. A questão do Brasil, a pergunta que eu coloco é se o Brasil não foi sempre o ponto de refúgio, embora eu tenha ido lá por questão de trabalho, mas por muitos que procuraram, e estou a anteceder já o António Nobre, nessa por António Nobre, que também fugiu daqui, para depois encontrarem o Fernando Lemos, e agora temos aqui o Sidónio Muralha. Portanto, como é que o Brasil surgia como um espaço de reflexão, embora, como eu disse, não foi à partida para
como espaço de exílio premeditado, mas acabou por ser um momento de reunião com a produção da editora e, portanto, começando logo com o António Nobre, desculpa, não é António Nobre, não era isso que eu queria dizer, é o António do tempo do primeiro modernismo. E depois passando pelo Fernando Lemos e agora o Sidónio Braga. Não sei se. Bem, eu gostava aqui a lembrar que o Brasil foi sempre em alguns aspectos, um lugar de refúgio de intelectuais portugueses, não é? Eu lembro-me que viveram no Brasil, se não erro, o Jaime Cortesão, o próprio Mário Henrique Leiria, acho que também passou pelo Brasil numa fase do seu exílio, entre aspas, sul-americano, o Jorge Sena, não é? Que lecionou em universidades brasileiras antes de partir para os Estados Unidos da América, Rodolfo Casais Monteiro. Sim, portanto, realmente muitos deles fizeram no Brasil parte de um núcleo de oposição, não é? Político-cultural à ditadura salazarista, que era, aliás, vigiado pela polícia política, pela PIP, e eram feitos relatórios, não é, sobre, portanto, a atividade desses escritores, desses intelectuais. O Sidónio Moreira foi realmente mais um, embora com ligações muito profundas. A própria polícia brasileira também o referencia. A polícia política brasileira é diferente, porque eram várias polícias militares em vários estados, mas a única referência que encontramos até agora é do Sidónio, juntamente com outros intelectuais, fundamentalmente brasileiros, mas também portugueses, subscreveram um manifesto a saudar a nacionalização da imprensa no Peru, onde não consta que depois tenha estado. Não é? É só questão de nacionalizarem a imprensa por um presidente peruano. Em relação à biografia dele, de facto, ele fixar-se no Brasil tem o seu quê de acaso histórico. Não há uma relação anterior, a não ser o facto do pai ter lá estado e daquele documento que eu falei ser sido entregue ao embaixador do Brasil, mas talvez por uma afinidade cultural, que era um literato também da época. Também houve ali uma, não é também tão aleatória assim, não é? Na medida em que ele, ainda ao serviço da United Company, African Company, vai ao Brasil, faz um estágio no Brasil e nessa altura em que deixa de ter, digamos assim, trabalho, o posto que tinha de diretor nessa empresa belga, acaba por ficar no Brasil, onde já tem conhecimentos, contactos, não é? E, portanto, há aqui razões de trabalho, digamos assim, que proporcionam isso, para além da língua, evidentemente, que para ele já não seria grande problema, já que estava habituado ao francês e a outras línguas, mas... No fundo, opta pelo Brasil em vez da Europa, não é? Exato. Eu ainda sobre a música, gostava só de Acrescentar alguma coisa? Não li ainda o seu artigo, mas que há um compositor, músico do Porto, que faleceu há pouco tempo, Jorge Constante Pereira, que musicou também um ou dois poemas para a infância do Sidónio Moreira, não é? No seu disco Cantigas de Ida e Volta, que está totalmente disponível no YouTube. E que, mais recentemente ainda, o Bando dos Gambuzinos, de Susana Ralha, que gravou um CD em 2021, mais um CD em 2021, incorpora nesse CD uma canção com um poema de Sidónio Moreira, não é? Mas, enfim, acho que até me foi referido pelo Susana Ralha que demorou um certo tempo a conseguir, através da Sociedade Portuguesa de Autores, a luz verde, não é? Para essa gravação, portanto, dessa canção. Obrigado. Porque, efetivamente, desde 2009 que a sociedade já não gera os direitos
nós ser geridos diretamente pela Fundação, em nome dos herdeiros. Até então eram geridos por uma pessoa que julgo ter sido irmão, era um representante de irmão, havia outro que seria sobrinho, o António Muralha, que ainda não percebi totalmente o parentesco, porque as legislações da família são contraditórias, junto da sociedade em nome da viúva Capto. Tudo me leva a crer, ainda não me perguntei que a doutora Helena não voltou a Portugal depois da morte do Sidónio. Muito boa tarde. Eu vou fazer algumas considerações sobre o neorrealismo. Não o faço sobre Sidónio Muralha, porque não tenho conhecimento, mas tenho algum conhecimento do neorrealismo e vou tecer algumas considerações e depois vou pôr 3 questões à mesa. As considerações. Vou precisar de alguns minutos da vossa paciência. As considerações. Eu tive 2 contactos fortes e intensos com o neorrealismo. O primeiro em 1964, quando conversei com Alves Redol, pessoalmente, numa ida do Alves Redol à aldeia de Ades Loucos, a aldeia que sou natural e vivo lá desde sempre, Ades Loucos. Alves Redol deslocou-se a Ades Loucos e fez uma conferência para nós jovens na altura, começando por dizer que fiz conferências em cidades como Paris, fiz conferências em vilas como Barreiro e agora vou fazer a conferência numa aldeia como Ades Loucos. Isto cativou de imediato os presentes. Estava praticamente toda a população de Ades Loucos presente na coletividade e Alves Redol abriu a sua intervenção com esta ideia e depois passou-nos a palavra pedindo, sobretudo aos jovens, quais eram os seus anseios para a aldeia de Ades Loucos. E a partir dali desenvolveu a sua conversa. Este foi o primeiro contacto que eu tive com o neorrealismo e que me levou a ler detalhadamente a obra de Alves Redol e depois a obra de Soeiro Pereira Gomes, os 2 da primeira fase do neorrealismo, e mais tarde abordei a obra do segundo momento do neorrealismo, abordei a obra do Carlos de Oliveira. Portanto, fiz um estudo relativamente exaustivo de Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes e Carlos de Oliveira. É daí o meu conhecimento do neorrealismo. O segundo momento de contacto que eu tive com o neorrealismo foi na célebre polémica retratada na revista Seara Nova, de que a arte para uns era de caráter social, isto é, a arte comprometida, para outros a arte era de caráter estético e era a arte descomprometida. Eu, nessa altura, muito jovem, posicionei-me do lado da arte comprometida, a arte com caráter social. Aproximei-me da postura de Álvaro Cunhal, que defendia exatamente esta postura. Mais tarde evoluí e deixei a arte, deixei de me interessar pela arte de caráter social, a arte comprometida, e passei a interessar-me pela arte de caráter estético, a arte descomprometida. Nessa altura aproximei-me, afastei-me de Álvaro Cunhal e aproximei-me de Mário Dionísio. Havia a polémica corporizada em Álvaro Cunhal e Mário Dionísio. Um defendia a arte do compromisso e o outro defendia a arte do descompromisso. Eu posicionei-me nessa altura junto de Mário Dionísio pela arte descomprometida e refleti
neste sentido. A arte comprometida é uma arte que tem uma forma urgente de concretização, e as formas urgentes em arte são, na minha opinião, formas que se gastam mais rapidamente do que as formas que se pautam pela estética. A arte urgente é importante na altura, mas tem um desgaste rápido e tem uma morte imediatamente a seguir. Pode ser que tenha acontecido o mesmo com o neorrealismo. Pela urgência das suas formas, teve um desgaste mais rápido do que outras formas e acabou por morrer, talvez prematuramente. Eu, na altura, posicionei-me pelo outro lado, pelas artes, pelas formas importantes da arte. Abandonei as formas urgentes e aproximei-me das formas importantes, e consciente de que as formas importantes gastavam-se também como as formas urgentes, mas gastavam-se mais lentamente e levavam as formas importantes a perdurarem e, em alguns casos, até a eternizarem-se na mente humana. Temos hoje artes importantes que são Desculpe, queria só eternas. concretizar as perguntas. E agora queria vou fazer. passar às perguntas, às 3 perguntas. A primeira é o que é que a mesa me pode dizer sobre as limitações apontadas ao neorrealismo, as limitações dos estereótipos de caráteres, as opiniões do maniqueísmo dos bons e dos maus, as opiniões da arte panfletária, da arte que só se envolve em 2 classes, a classe dos exploradores e a classe dos explorados. Esta é a primeira pergunta. A segunda tem que ver com a dimensão da arte do neorrealismo. Se o neorrealismo defende a luta pela liberdade com a liberdade, ou defende a luta só pela liberdade. Isto é, se o neorrealismo defende uma postura ativa ou uma postura criativa da arte. Era esta a segunda pergunta. A terceira é se o neorrealismo é uma arte já morta ou é uma arte que ainda pode aspirar a ser uma arte viva. Se tem hipótese ou não tem hipótese de reviver. Temos que agendar outro dia. Mas é assim, como eu gostava de apanhar o comboio, gostava de responder a perguntas, pergunto só, não me esquecem dessas, pergunto se alguém tem perguntas, mas relativamente mais curtas e objetivas, ou como costuma dizer o professor Martinho Vicente Rodrigues lá em Santarém, magras que nem um prego. Eu tenho uma. Olha, eu também vou ter que sair e agradeço imenso por me ter dado. Eu quero saber se esta bicicleta de 2 pedais que a Violante e o Noras, as pessoas que eu muito estimo e que tenho muito prazer de encontrar aqui, se este trabalho a 4 mãos, vocês estão a pensar continuá-lo. É magra que nem Um um prego. E o catálogo, e parabéns pelo catálogo, que está lindíssimo. Bem, respondendo, eu estou sempre disponível e acho que sim, obviamente, penso que é unânime. Quanto às outras 3 perguntas, acho que não sou a melhor pessoa para as responder e remeto ali para a entrevista do Sidónio Muralha. Acho que se em 82 o neorrealismo continuava atual, acho que hoje também continua. Aliás, há autores que se identificam como tal, eu não me lembro do nome dele,
mas aquele jornalista da RTP que é moderador do programa O Último Apaga a Luz, eu já dei uma entrevista a um programa da RTP onde se assume na sua faceta de escritor como neorrealista. Portanto, a outra questão da arte, se ela vale como arte, é uma questão que não consigo responder assim. De uma forma sucinta, eu gosto de privilegiar uma ideia de que, independentemente do seu momento histórico, o neorrealismo é como qualquer outro momento e outro desenvolvimento artístico, algo que perdura sempre. Ou seja, perdura enquanto nós, seres humanos, quisermos que perdure. Por isso é que aqui estamos hoje. Porque a obra de arte é uma relação sempre, uma interação com os seus interlocutores, isto é, com a recepção da obra de arte. E, portanto, nós não podemos dizer que o neorrealismo hoje faz mais sentido do que naquele tempo, ou dizer-nos que morreu a partir do momento em que outros movimentos e outros momentos fundamentais da história da arte se impuseram como dominantes, porque o domínio ou a visibilidade de certos momentos históricos e artísticos depende de muitos fatores que fazem essa visibilidade parecer unânime ou parecer diminuidora daqueles outros que passam para um segundo plano ou um terceiro plano. O que é que eu quero dizer com isto? O neorrealismo tem o seu momento histórico, como muito bem identificou, tem também o seu momento de polémica interna e de conflitualidade sobre orientações mais político-partidárias ou ideológicas no prosseguimento da sua afirmação enquanto movimento cultural e artístico e literário, ou, por opção alternativa, se deve seguir um caminho onde se privilegie a expressão artística. E eu sou defensor de que, independentemente da vontade dos seres humanos, naquele momento histórico, tentarem determinar se deveríamos ir pela esquerda ou pela direita, aquilo que prevalece é a obra de arte, seja a obra literária, a pintura, a escultura, a música, o teatro. O que prevalece sempre é a arte, tal como nós hoje pouco sabemos das discussões em torno dos tetos da Capela Sistina de Miguel Ângelo. Foi difícil, por exemplo, aliás, mais tarde tiveram que mandar tapar as partes, digamos que as partes, precisamente por razões morais, ideológicas e de compromisso com a época em concreto. Mas, sobretudo, por exemplo, a representação de Deus nos tetos da Capela Sistina foram motivo de grande discussão, de grande polémica interna no seio da Igreja, naquele momento. Mas hoje ninguém quer saber disso para nada. Acho que isto sintetiza um pouco aquilo que pode ser transversal a qualquer movimento artístico. O que fica é a arte, independentemente das motivações serem ideológicas, serem de arte pela arte. Passado muito tempo, décadas ou centenas de anos, a arte sobrevive pela sua qualidade enquanto arte. Apenas isso. Não sei se fui ao encontro de algumas das questões que colocou, mas como disse o Zé Nardes muito bem, quer dizer, já não temos muitas possibilidades de dar sequência a essa reflexão, que acho que é uma reflexão muito interessante, mas que teremos que abordar num outro enquadramento, numa outra sessão, mas tentei dar-lhe a minha perspectiva enquanto investigador, enquanto historiador de arte, de que a arte prevalece sempre. E é por isso que aqui estamos, sendo certo que não sabemos daqui a 100 anos haverá outros seres humanos que queiram dar continuidade ao sublinhado da importância artística do neorrealismo. Não estaremos cá. Eu aproveitaria para, em relação à primeira pergunta que fez sobre as limitações que são apontadas. Evidentemente, temos que respeitar todas as opiniões, mas eu creio que, se calhar, muitas dessas têm a ver com a falta de leitura destes textos, porque dizerem-se coisas como a oposição bons-maus, etc., por aí fora os exemplos que foi dando, a propósito de textos, sei lá, de Carlos de Oliveira, a propósito de um conto do Manuel da Fonseca, olha, a propósito de muitos contos do Sidónio Muralha, é um bocadinho fora, não é? Porque não faz sentido lendo esses textos, vê-se que não há ali manicaísmo nenhum, não é? Nada disso acontece, na minha opinião. E em relação, já agora aproveito, em relação àquilo que o David dizia sobre o que é que terá acontecido entre o Pomar
E o Sidónio também fico cheio de curiosidade e, como eu dizia, isto é mesmo um puzzle. Alguns, quando estiver a trabalhar outro autor qualquer, há de descobrir-se o quê. E uma coisa que também me fascinou mais uma vez, e que não tive a oportunidade de dizer, e porque me lembrei a pretexto disso, é a frontalidade, a rigidez com que, por um lado, havia esta faceta muito afetuosa. Por outra, o que era para dizer era dito de uma maneira que eu às vezes fico quase sem respirar, porque, sei lá, há maneiras de dizer as coisas. Podemos dizer que fulano tal ou escrito não interessa muito. Mas não, nós temos ali exemplos do Sidónio, não sei se é para o Luís Amar, não, é para o namorado, que ele diz, não aceite, não aceita a obra desse sujeito, não é? Porque ele não sabe escreve A de haver sem H, porque aquilo é dito tudo de uma assentada, podia-se dizer tão só, pronto, rejeito, mas não, são de uma... O que é para dizer disto, não é? É engraçado porque já perceberam, quando falo do engenheiro Redol, acabo sempre por me comover, é a engenheiro Redol, não é? Uma afetuosidade incrível, mas o que é para dizer sai logo de imediato. E eles... O Joaquim Namorado dizia que era a ternura do avesso. Pois qualquer coisa. Mas alguns há de descobrir-se, porque muitas vezes palavras como estas não só não se ofende, não é quem vai ferir a gente, não é? Portanto, havemos... Não há de ser simples. Pois. Qualquer reação Parece comentar que a data daquela segunda edição dos bichinhos, ele diz que ela autorizou, mas agora, pronto, há ali um comentário até quase que dá a entender a criticar o pomar do certo snobismo, né? Que agora é o artista em Paris. A escultura teria, no caso da Fundação Sidónio Moraes, teria sobrevivido Claro. caso houvesse uma animosidade com o resultado. Mas é sempre assim, é sempre peça em peça que se vai fazer. Descobrir-se é fantástico. Vocês têm aqui os fones, têm aqui tudo. Não há essa Em possibilidade. relação ao que a professora Violante acabou de dizer, eu gostava de acrescentar isso, que há pouco não respondi. Essa é a primeira questão, é a questão da ignorância e do preconceito. Eu convidava-vos a ouvir o programa de rádio do Observador, a quem vou mandar um catálogo, ao Rui Ramos, que até foi o meu argumento de tese, e ao jornalista João Miguel Tavares, que eu gosto de ouvir, porque gosto de ouvir com quem não partilha ideias. Se partilhassem as minhas ideias, eu já sabia mais ou menos o que é que ia dizer, não é? E então é mesmo isso. Portanto, eles fazem uma análise histórico-literária do neorrealismo com base nas suas experiências de livros que foram obrigados a ler. Ora, da minha ideia é que nós nunca gostamos muito do que somos obrigados a ler, como também não gostamos de sopa quando temos 3 anos. Portanto, a relação com essa questão, seja do neorrealismo, do realismo ou do romantismo, com base em experiências más que nós tivemos com autores consagrados, ou até do próprio Camões, que por traumatizar alguém deve ter saído da recomendação do que foi dado a ler, por exemplo, no 7º ano, não tem propriamente validade científica, não é? E tem-se de ler os textos para ter uma opinião científica sobre ela. Agora, outra questão, como historiador não encontrei nada posicionando Sidónio Moraes num campo ou noutro. Tal como, por exemplo, o José Relvas não se posiciona sobre o debate do voto feminino, ele também não se posiciona num campo ou noutro. Seguindo a máxima do monumento é um documento do si próprio, na polémica da ponta abstrata, eu tendo a colocá-lo no lado do Mário Dionísio. Mas é uma impressão minha, não há nenhum documento que me comprove. Não sei se Não, eu queria só dizer que o neorrealismo foi sempre muito mais complexo, muito mais multímodo e muito mais plural do que aquilo que quiseram fazer dele. Os seus detratores, sobretudo, por razões eminentemente políticas, mais do que estéticas. Portanto, não é por acaso que os próprios neorrealistas, alguns deles, a partir de certa altura, passaram a falar em neorrealismos e não apenas no neorrealismo, exatamente para dar nota da abrangência e da complexidade que o movimento teve, porque ele na realidade nunca foi uno, nunca foi um só. E é mais complexo, mais rico do que aquilo que se pode julgar a partir de uma leitura muitas vezes enviesada ou superficial
das obras destes vários autores, ainda que o neorrealismo realmente tenha tido várias fases, ou períodos, ou momentos, em que há algumas preocupações, sobretudo de comunicar ideias, teve mais força do que noutros momentos. Mas eu penso que, de facto, é preciso, como dizia a Violante e como dizia o José Raimundo Noras e o David, eu penso que é preciso conhecer melhor as obras, a fundo, para se perceber melhor a abrangência e a relevância que, de facto, o neorrealismo teve e tem, de certa maneira. Muito bem. Vamos então terminar agora sim, depois da participação também do auditório na nossa sessão, agradecendo uma vez mais a vossa presença e a todos aqueles que colaboraram neste catálogo que acabaram de apresentar. Muito obrigado. Até a próxima.